Olá, gente! Antes da conversa do PH de hoje, eu tenho um convite para você. Entra aí no nosso canal, se inscreve, é o hashtag Conversa do PH. Não esquece de clicar no sininho para sempre que a gente postar um vídeo você ser notificado. Oi, gente, tudo bem? Olha, na sexta-feira, dia 6 de setembro, eu estava indo lá para a escola, levando o Antônio para a escola, e ouvindo o rádio do carro, a CBN, como de costume eu faço. E o Carlos Alberto Sardenberg estava lá plantando as suas pós-verdades, como costumeiramente ele faz, a exemplo que ele faz inclusive na Globo News. Ele é muito habilidoso em falar, e plantando essas pós-verdades para tentar explicar as reformas que o governo está tentando implementar no Brasil. Na verdade, eu venho desde 2017 insistindo na explicação de um fenômeno aqui no Piauí chamado pós-verdade, que é um fenômeno jornalístico que é relativamente recente, mas que consiste basicamente em o jornalista plantar uma informação para manipular a opinião pública. Essa informação necessariamente não é mentirosa. Ela é uma informação que atende a um objetivo. E para atender aquele objetivo, se for preciso ele omitir uma parte da informação, ele omite. E aí depois que a opinião pública se convence de que aquilo realmente é uma verdade, mesmo que você use dados objetivos para combater e tentar tirar da opinião pública aquela ideia, você não consegue mais. Sardenberg estava explicando que o governo Bolsonaro estava pensando na semana passada em se articular com o Congresso para derrubar a emenda constitucional do teto dos gastos. Aquela que o Michel Temer aprovou, a PEC do fim do mundo, chamada, que virou uma emenda constitucional que diz que o governo só pode gastar no ano aquilo que ele gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Bom, depois o governo desistiu dessa ideia. Mas ele explicando que o governo está sem dinheiro e que do orçamento de 2020, 94% das despesas do governo serão com a folha de servidores e com a folha de aposentados e pensionistas. E no fundo ele estava tentando justificar que o governo apenas com 6% do orçamento para investimentos tinha que fazer as reformas para diminuir o que gasta com folha de pagamento e com aposentados para poder investir e fazer a economia girar. Bom, ele apenas não explicou o seguinte, que esses 94% do orçamento do ano que vem do governo que vão ser destinados à folha de servidores e aposentados referem-se às despesas primárias e que não estão incluídas aí, por exemplo, os repasses constitucionais para estados e municípios e que não estão incluídos aí, por exemplo, o custo com a dívida pública. Então eu vou mostrar aqui no gráfico a composição do orçamento para vocês verem que o governo gasta com servidores, aposentados e pensionistas chega perto de 30% do orçamento. Mas o que ele gasta com pagamento de juros, amortização da dívida pública e rolagem da dívida pública ultrapassa os 40% do orçamento. Ou seja, o governo paga mais aos bancos do que paga aos servidores do Brasil inteiro e aos aposentados do Brasil inteiro. Então, o que o Sardenberg tenta fazer é plantar uma pós-verdade, para tentar convencer a opinião pública de que são necessários realmente os ajustes para reduzir o custo da máquina, para reduzir o tamanho do Estado, quando, na verdade, isso é uma falácia. Então, o governo, isso está muito transparentemente demonstrado na composição do seu orçamento, ele gasta muito com a rolagem da dívida, o juro da dívida e com a amortização da dívida pública. E olha só, o governo gasta muito com o juro da dívida, a amortização da dívida e com a rolagem da dívida. Isso é necessário que aconteça. O Brasil, se eu mostrar aqui no esquema, isso são dados oficiais, tá, do Trending Economics, que é um site mundial que faz esse levantamento nos demais países.
O Brasil compromete apenas 75% do seu PIB com a dívida pública. O nível de investimento, o nível de endividamento, melhor dizendo, do Brasil corresponde a apenas 75% do seu PIB. Se a gente observar aqui, o Japão tem um comprometimento de 238% do seu PIB com a dívida. A Itália, 120%. Os Estados Unidos, 105%. A França, 95%. A Inglaterra, 85%. Então eu quero fazer para você uma comparação. Simples assim. O seu José aqui da esquina tem um barzinho ali. Mamãe, tô na aula, é o nome do barzinho. E aí o que é que acontece? Ele sentindo que o movimento está crescendo, tem perspectiva de crescimento, ele faz o quê? Diz, poxa, eu preciso fazer um puxadinho aqui para colocar uma sinuca e mais umas mesas para aumentar o meu faturamento do bar. Só que eu não tenho dinheiro. Eu estou praticamente empatando a despesa do mês com a receita. Então ele procura o gerente do banco dele e diz, olha, eu estou querendo um empréstimo para fazer um puxadinho e ampliar o bar. O gerente encontra uma linha de crédito, empresta ao seu José, ele faz o puxadinho, compra a sinuca, amplia o bar e o movimento começa a aumentar. E o faturamento dele aumentando, ele consegue pagar o empréstimo e consegue ampliar com isso o seu faturamento. É isso que a equipe econômica do Brasil não quer fazer. A equipe econômica do Brasil não quer aumentar o nível de endividamento do país para investir em infraestrutura necessária à ativação da economia. Então, o exemplo do seu José, que é seguido pelo Japão, pela Itália, pelos Estados Unidos, pela França, o Brasil não quer seguir. Por quê? Porque o Brasil quer fundamentalmente encurtar o tamanho do Estado nessa proposta neoliberal do governo Bolsonaro e quer fundamentalmente sacrificar o trabalhador e potencializar os ganhos no mercado financeiro de uma pequena elite dominante da economia nacional. E com isso aumentar ainda mais o abismo das desigualdades desse país. Então, eu penso que é necessário uma reflexão acerca do que está sendo feito nesse país. Se eu te perguntar, você já viu em algum debate na TV sobre reforma da Previdência alguém se posicionar contra a reforma? A grande mídia, ela dá espaço para que as pessoas que são contrárias à reforma se posicionem. Eu, pelo menos, tenho assistido muito noticiário, quase todo dia, diariamente, e só vejo posições acerca de que é necessário se fazer esse trabalho da reforma da Previdência, é necessário se fazer um ajuste fiscal. Ou seja, a grande mídia está em cima disso, por quê? Porque um dos itens da reforma da Previdência, que foi um grande pacto da sociedade brasileira, constituído na Constituição de 88, de que tanto os empregados, os empresários e a União iriam contribuir para a Previdência e para a Seguridade Social, para dar segurança à sociedade, principalmente aos mais vulneráveis, esse pacto está desmoronando. E a grande mídia é formada por empresas. E um dos elementos que vai vir à tona agora, nesse segundo semestre, é a desoneração da folha de pagamento das empresas. A partir do momento em que a capitalização que vai ser reapresentada pelo governo prevê a não contribuição patronal para a Seguridade Social. Aí imagina qual é o empresário que, diante da possibilidade de se ver livre de 12% de contribuição patronal para a Seguridade Social, vai ficar contra essa reforma. Então o que está sendo feito no Brasil é um desmonte da Seguridade Social. E a partir de falas como a do Sardenberg e de outros jornalistas que diariamente batem na mesma tecla, até convencer a opinião pública de que o que está sendo feito realmente é verdade, é correto. E o que vai acontecer daqui a alguns anos é que o contingente de miseráveis nesse país vai estar profundamente aumentado, a desigualdade vai estar profundamente aumentada, mas as pessoas não estão muito preocupadas com isso, né? Pelo menos por enquanto. Pode ser que no futuro venham a se preocupar
com isso. Tá? Eu tenho também uma posição, que eu vou começar a externar agora nos próximos vídeos, acerca do orçamento público. O gestor no Brasil, quando as contas estão apertadas, ele tradicionalmente opta por uma dessas duas medidas. Ou ele aumenta imposto, ou ele diminui salários, direitos e garantias. Essa reforma da Previdência, essa PEC que está tramitando no Senado, ela é inconstitucional. Anote o que eu estou dizendo. Vai haver uma enxurrada de ações no Supremo, argumentando a inconstitucionalidade da reforma da Previdência. Porque ela fere princípios constitucionais de garantias individuais e coletivas. Isso para mim é muito claro. E principalmente porque a equipe econômica não seguiu um preceito definido no artigo 194, parágrafo único, inciso 7º da Constituição, que diz que o governo organiza a Seguridade, mas em bases democráticas. Ele tem que ouvir trabalhadores, empregadores e aposentados para mexer na Previdência. Isso não foi feito. Então, gente, a nossa meta com esse canal é conscientizar as pessoas de que nós precisamos mudar a gestão pública desse país. Nós precisamos tirar a grande maioria desses gestores públicos que pensam olhando para frente apenas e não olham o social. Aqui no estado do Piauí mesmo, nós temos quantos empréstimos realizados pelo governo estadual. Isso mudou a sua vida em alguma coisa? Piauí avançou em algum aspecto? Então, os gestores públicos desse país, eles têm que compreender que a gestão pública é feita, ou deve ser feita, deve ser desenvolvida para atender ao bem comum e não aos projetos pessoais e de grupo de poder. Enquanto isso não for claro para a população, nós vamos continuar passando por essas mazelas. Eu pergunto, qual a dificuldade de um governo comprometido com o social, comprometido com a população, ouvir os segmentos representativos com interesse na reforma da Previdência? Nenhuma. Agora, um governo que está comprometido apenas com o capital financeiro não vai querer ouvir os anseios da população para implementar uma reforma. Vai implementar a reforma que lhe convém e que convém ao capital financeiro que lhe financia. Essa é a lógica que todos temos que compreender. Fica aqui a minha contribuição de hoje e se liga nos próximos vídeos dessa semana que eu vou tratar mais a fundo acerca do orçamento público que boa parte das pessoas desconhecem, mas que é necessário que a gente conheça como funciona o orçamento público no âmbito do município, do estado e da União, para a gente compreender o que os políticos estão fazendo com o nosso dinheiro e o que eles estão planejando para as nossas vidas. Forte abraço a todos e até a próxima.